Tudo bem? Bom, vamos a iniciar a segunda parte da aula. Vai ser uma introdução bem básica à robótica móvel. Como nós vamos fazer depois da prova, vai acontecer uma atividade prática no laboratório com robótica, com robôs móveis, né? Então, vamos introduzir esse conteúdo de uma forma bem lúdica, bem simples hoje. Vou compartilhar os slides. Já devem estar aparecendo, né? Essa foi uma palestra, inclusive, que eu dei na Universidade da Havana, numa das visitas que realizei, né? Uma atividade de mobilidade e resultado dessas interações, hoje nós temos um convênio marco com a Universidade da Havana. A robótica móvel, ela, diferentemente da robótica de manipuladores, ela se faz essas três questões. Na verdade, são as mesmas, né? Onde eu estou, para onde estou indo e como faço para chegar lá. Só que no caso do robô manipulador, como a base está fixa, né, foi fixada num trilho, ou a base é fixa mesmo no entorno de trabalho, ele sempre consegue saber onde se encontra, tem as coordenadas informadas pelos sensores, para onde que ele vai. Bom, tem a cinemática direta, né, a cinemática inversa para ajudar, né, nesse percurso. E tem um tópico chamado geração de movimentos, que estamos vendo de uma forma implícita, mas não estudamos como é que de fato se interpolam os movimentos de uma posição inicial até outra. Mas no robô móvel, isso é mais complicado, essas três perguntas são mais complexas de resolver, porque o robô móvel ele pode se encontrar em qualquer ponto. Imagina uma sala, o robô que aspira pó em casa, o robô que vai para operações espaciais, robô móvel, ou em operações de resgate, né? Como é que ele se orienta, né? Para saber onde se encontra. Já a primeira pergunta já é um dilema, um problema. Ah, professor, GPS. Bom, tudo bem, em interiores o GPS não funciona bem, né? Então, assim, né? Não é uma resposta simples para esse problema. Utilizam técnicas de radiofrequência, protocolos como Zigbee, por exemplo, né? Dentre outros. Ou às vezes são não sei se a turma de vocês foi a que visitou comigo Porto Velho. Às vezes são outro tipo de recursos que se utilizam, balizas, marcações no piso, que podem ser ópticas através de contrastes de cores, ou magnéticas através de metais, ímã, né? Esse tipo com sensor indutivo, né? Metais, e aí você consegue traçar o caminho do robô. Então, num ambiente fabril é mais estruturado esse problema, porque eu vou ter esse tipo de marcação no piso e auxilia. Mas, por exemplo, o robô que aspira pó em casa não tem esse tipo de marcação. Ele tem que usar outros recursos para saber onde está. E depois, dado, né, o comando de aproximação que ele deve realizar, como de fato executar esses movimentos. Tem um recurso no qual o robô modela o ambiente, que é o que faz o robô que aspira pó em casa. Ele primeiro fica fazendo um reconhecimento, construir um plano de forma topográfica, né? Uma coisa muito simples, que sinaliza os locais, as dimensões dos locais e os objetos que nesse momento se encontram em determinadas posições. Mas podem mudar posteriormente, mas já é a priori já tem uma informação do meio que facilita responder a primeira pergunta. Depois, através da percepção de sensores ultrassônicos, sensores LIDAR, né? Os ultrassônicos seriam sonar, ultrassom, lidar, que é quando usa light, luz, câmeras, né? A percepção pode ser realizada através deles. Então, os sensores, eles permitem auxiliar nesse processo de locomoção, né? Evitar colisões, identificar uma baliza, né? Uma baliza seria uma marcação, né? Que você faz para você lembrar que aí tem um objeto. Por exemplo, numa porta você coloca uma marcação, pode ser um quadrado de cor vermelha, por exemplo, né? Quando o robô localiza esse quadrado de cor vermelha numa porta, já sabe onde se encontra, né? Esse tipo de recurso, né?
Já o SLAM é um pouco mais complexo, porque o SLAM consiste em, de forma interativa, né, estar determinando a posição a cada instante de tempo no ambiente, né, como seriam as coordenadas. E por último, o planejamento, que de fato o que interpola, né, entre a origem e o destino, né, os movimentos que devem ser realizados. Correto? Basicamente, o que eu expliquei está nesse fluxo, grama, né, nesse fluxo que a figura ilustra, o robô, equipado com uma câmera, sensor de distância, né? Vamos conversar aqui pela localização. Ele tem um mapa que pode ser estabelecido a priori, né? O processo cognitivo, os algoritmos de IA, basicamente, que sinalizam as coordenadas que ele deve alcançar, que seria a trajetória, né? Essas coordenadas no tempo, né? Gerando um padrão de velocidades, de aceleração, se torna uma trajetória, né? O robô se movimenta. Tem a parte de controle, PID, né? Basicamente, o controle nebuloso, FOSS se utiliza bastante para controlar atuadores. Aí interage com o ambiente, né? E através de sensores, de novo, ele se localiza né? Sensores de distância, sensores de cor, sensores como câmeras, ele se localiza, de novo, identifica balizas, né? Ou calcula suas coordenadas a través de uma técnica chamada odometria, que consiste em saber pelos giros das rodas e o sentido em que elas giraram, quanto ele andou e como está orientado. Mas aí também podemos usar giroscópios, acelerômetros, brújula, né? Enfim, gente, esse tipo de recursos. E esse loop, esse ciclo continua sendo executado em looping, né? Toda hora, enquanto ele realiza a tarefa. Então, basicamente, já fizemos a introdução. Vou passar rapidamente pelos outros tópicos, né? Locomoção, meio intuitivo saber, né, o que é a locomoção. Tem uma coisa bem interessante aí na locomoção, tipos de rodas. Como é o modelo cinemático de um robô móvil? ¿Se aplica a Navier-Steenberg? Não, mas se aplicam as mesmas matrizes de transformação. Em que consiste a odometria? O controle é algo que não vamos abordar profundamente, né? Que seria já a etapa de controle mesmo, malha fechada, de modo geral, aplicações. Então, a cinemática já você conhece, né? Você vai ter um sistema de coordenado fixo, né, no ambiente, certo? Vai ser sempre um sistema de coordenado global, a minha referência inicial, e o móvel que se fixa no robô. Vejam que coisa interessante, o robô, móvel, diferentemente do manipulador, ele é basicamente descrito por três coordenadas, né? O movimento acontece no plano, x, y, e o θ, que seria a rotação. É como se fosse o robô planar, né? Então, não tem deslocamento no eixo Z. Ah, professor, e um drone? Bom, já drones, aviões, já são outros casos particulares onde também a altitude entra como variável, né? E três ângulos de rotação, aí fica 6 graus de liberdade. Fica como um articulado industrial antropomórfico com um punho esférico, 6 graus de liberdade. Mas as aplicações mais comuns, como domésticas, indústria, XY e o ângulo de rotação que caracteriza a orientação, né? Então, são três coordenadas. Aqui o que eu falava, né? A locomoção é bem intuitiva, né? Vários tipos de locomoção, sempre bem inspiradas, né? Pode ser o se arrastar, pode ser o se encolhe e estica, né? Como esse bichinho aqui, né? A oruga, né? Em português me fugiu o nome, em espanhol é oruga, né? Ou se fosse uma lombriz, enfim. Ele tem esse movimento, né? Se encolhe e se estica, encolhe e estica. Então, vários tipos de movimento. Da cobra já seria mais nesse sentido, transversal. Bom, esse cara que corre já, né? Um felino, né? Que pulam, né? Antílope. E o homem que caminha. Então, vejam que interessante. Essas são as diversas formas de locomoção. De certa forma, a robótica móvel é bioinspirada, ou seja, tenta emular essas formas de locomoção, né? Tem muito inseto robótico para diversas aplicações. Porém, está faltando uma aí muito importante, que é a mais usada. Que você acha? A roda, né? Então, caminhar ou rodar, né? Aqui está aparecendo na parte de baixo, tirar, né? A caminhada, né? Mas realmente o rodar, né? A roda foi a grande invenção, né?
Então, caminhar ou rodar. Vai depender muito da aplicação, né? Dependendo, né, gente? Porque, por exemplo, robôs assistivos em residências, eles podem ser também robôs com rodas, né? Mas precisa ter braço, né? Já em outras aplicações precisa de um humanoide, né? Certo? Por exemplo, tem um robô que chama enfermeiro, que ele carrega pacientes, né? Mas também ele pode estar equipado com rodas e braços na parte superior. Mas, enfim, eu vou ter certamente o robô humanoide uma complexidade estrutural maior. Para a maioria das aplicações, eu vou usar sempre as rodas, certo? Com 3 rodas, eu já posso garantir estabilidade, que é o caso desse robô Carmel. Vejam de que ano que ele é, 1987. A robótica industrial chega na indústria na faixa dos anos 60, né? Esse intervalo de tempo, né? Robótica móvel, ela chega um pouco depois, uns 10 anos depois. Esse robô já tinha técnicas de IA bem básicas implementadas, um computador dedicado e 3 rodas, né? Basicamente, nós temos a direção diferencial, que é a mais empregada, que são 2 rodas, é o que nós vamos ver no robozinho mais simples que nós temos no lab. Tem um triciclo, né? A direção de carro, Ankerman, que seria o outro robô que nós temos no laboratório, né? Porém, com rodas suíças, aí eu consigo fazer outro tipo de operações, mas tem a direção síncrona e a omnidirecional, que ela vai em qualquer direção, justamente com 3 rodas, né? Que seria o caso do robô Carmel que eu mostrei anteriormente. Você deve definir conforme a aplicação. Esse tipo de roda fixa convencional, o castor, você vê nas cadeiras de computador, né? Que você usa em sala informática, né? Você repara as rodas, esse tipo de rodas, nós vamos ter a fixa convencional, certo? De um movimento de rotação, da verdade, 2, e já o castor já tem mais uma rotação, aí torna mais fácil o deslocamento. A, a roda sueca, né? Eu falei suíça, tem 3 graus de liberdade e ela é capaz de rotacionar também em torno do eixo da roda motorizada. Consequentemente, ela consegue fazer movimentos também no sentido lateral, como aparece aqui, né? Acrescenta esse deslocamento lateral, que isso, quem estava na sala, no laboratório, eu mostrei no robô, né? No robô carro, né? Bom, a esférica é similar ao mouse, menos empregadas. Basicamente, as rodas esféricas não aparecem representadas aqui na figura. Essa aqui é a roda sueca. A esférica, ela se utiliza muito como ponto de apoio, né? Mais do que como um atuador, né? Então, eu tenho um robô diferencial com 2 rodas, aí coloco essa roda esférica na parte frontal e traseira do robô como apoio, né? Então ela gera menos atrito, roda em 3 dimensões, é esférica, né? Como aquelas rodinhas do mouse antigo, né? Não como essas que rodam para frente e para trás, né? Aquelas do mouse antigo. Alguns exemplos, né? De 2 rodas, né? Motocicleta, o Segway, que vocês devem ter visto já nos shoppings, né? Triciclo, já 3 rodas, que tem um robozinho bem pequenininho, Alice, né? O unidirecional, que como o robô Carmel, ele consegue ir em qualquer direção, rotação em torno do eixo. Só que é complexo esse mecanismo, né? Uma comparação entre móvel e manipulador. Bom, né? No robô móvel, eu tenho as imprecisões relacionadas ao posicionamento. Daí são mais complexas as estratégias de controle, né, de movimentação, né? E eu tenho que caprichar muito nos sensores que eu utilizo, nas estratégias que eu utilizo para que ele consiga responder aquelas 3 perguntas, né? Saber onde ele se encontra, para onde que ele vai e como ele vai fazer isso, né? O manipulador, no entanto, tem uma cinemática, um cálculo mais complexo, porque costuma ter mais graus de liberdade para serem trabalhados. Enquanto que o robô móvel, com um XY e uma rotação, 3 graus de liberdade, consegue responder, né? Já, né? Aqui nós temos, então, um exemplo, né, de movimentação, né? XY, né? Cinemática, mas já em movimento, com algumas restrições para fazer os cálculos, que as rodas não sofrem deformação,
que o rolamento é puro, ou seja, não vai ter deslize, né? Vai ter sempre um atrito garantido aqui, mas não vai deslizar, não vai derrapar a roda, porque isso implica erro, cálculo, né? Certo? Então, não tem atrito no ponto de contato, somente o mínimo para poder fazer o giro sem perder, né? Assim, ficar derrapando, certo? E a questão dos eixos de tração ortogonais à superfície, ou seja, eles formam 90 graus, né? Os eixos de tração em relação à superfície, né? Então, você vai andar sempre tracionando, não vai estar subindo de modo geral uma rampa. Bom, se sobe uma rampa, igual, nesse momento é perpendicular à superfície e à tração, né? Mas, via de regra, eles operam num terreno que não é irregular, são os robôs mais complexos que vão a Marte, por exemplo, que precisam andar num terreno irregular, daí eles têm mais rodas e nas rodas tem um mecanismo para elas conseguirem se adaptar melhor ao entorno, senão o robô ele travaria, né? Eu posso ter movimentos em linha reta ou giros. Vejam que aqui eu estou usando o robô diferencial, né, com duas rodas apenas. Então, tem uma série de procedimentos para fazer os cálculos, né, analisar os cálculos, mas não é muito complicado. Vejam que quando o robô ele apresenta velocidade na roda esquerda, na roda direita, de iguais magnitudes e direção, o robô vai para frente. Mas já quando a velocidade nas rodas esquerda e direita for diferente, por exemplo, na velocidade na roda esquerda for menor, o robô, em relação à roda direita, rotaciona nesse sentido. Se a velocidade no lado esquerdo é maior, rotaciona no outro. Se a velocidade no lado esquerdo é maior e a velocidade no lado direito é nula, ele vai rotacionar em torno do eixo praticamente, mas criando um atrito muito grande. Sempre é melhor manter as duas rodas energizadas. Da mesma forma para fazer uma marcha ré. Então, tem um cálculo que depende desse raio de rotação, da distância entre as rodas, certo? E a velocidade que eu estou aplicando nas rodas. É basicamente assim, não vou entrar muito em detalhes, que eu consigo determinar o que interessa, que seria o x, y e o θ. Aqui também nós temos problema de cinemática direta e inversa, que nem em robôs manipuladores, que seria dadas as velocidades linear e angular, né, aplicadas, qual o x, y, θ, qual é o posicionamento no espaço e orientação. E o problema inverso é que quando eu quero chegar numa determinada coordenada espacial, um x, y, θ, então que velocidades aplicar, certo? Os giros de forma linear ou angular no robô. É sempre esse problema que nós vamos ter direto e inverso, né? Aí entra a velocidade, enfim, essa parte mais matemática eu vou deixar para fazer presencialmente, tem um algoritmo. E veja uma coisa bem interessante, que o mapeamento, né, entre o espaço e as juntas é dado também através de uma matriz, nesse caso uma matriz de rotação, que é o que aparece aqui representado, né? Então eu vou ter uma matriz de rotação que vai estar relacionando o espaço e as juntas, tal como estudamos em Navier-Stolpermann. É a coisa mais linda que tem, né? Que vai servir de novo essa matriz de rotação, inclusive matriz de transformação. Mas o que muda é que não se utiliza de Navier-Stolpermann, aqui não tem elos adjacentes, não tem um robô serial, é um robô móvel diferente. Aqui tem um exemplo numérico, isso aí vamos ver no laboratório, né? Que nos permite saber em um dado instante de tempo, para uma dada velocidade nas rodas, qual é o percurso que o robô está fazendo. Ao longo do tempo, eu preciso estar armazenando, então, a posição do robô. Eu posso calcular por odometria. A odometria só tem um problema. A odometria utiliza os sensores internos, acelerômetro, giroscópio, né? O giro das rodas. Mas ela, com a distância, ela vai gerando um Y, né? Um X, Y, um erro que se interpreta da seguinte forma. Para pequenos deslocamentos, o erro é muito pequeno. Mas para deslocamentos maiores, por exemplo, aqui 1 metro, para um determinado robô, eu vou ter uma imprecisão bem maior, que o erro se propaga. Significa que o robô, em vez de poder garantir que se encontra aqui, ele pode se encontrar em qualquer ponto do raio dessa hélice, de forma elíptica, ou de forma elíptica o erro, a propagação do erro. Ah, professor, e como é que eu lido com isso? Com sensores, lendo constantemente, né? E alimentando o sistema de audiometria, inclusive utilizando informações do ambiente. Porque se eu não utilizo informações do ambiente, esse erro vai acontecer naturalmente por causa do cálculo da audiometria, né? Que basicamente você vai utilizar uma noção de quanto as rodas giraram, por exemplo, com que velocidade, tudo bem, mas pode ser que
exista o que não foi modelado, né? O derrapar, né? Certo? Um obstáculo. O próprio cálculo, né? Ele vai incrementando o erro, né? Porque são sempre truncamentos nos cálculos. E isso acaba, ao longo do tempo, gerando um erro grande e em função da distância, né? Sem poder fazer uma correção externa, não daria. O que acontece no robô industrial? Isso já é conhecido, também acontece, né? Porque igual ele precisa, através da odometria, através dos sensores internos, calcular seus movimentos, mas o robô industrial, a cada certo número de iterações, ele é programado para um auto-reset. Não, ele se auto-reseta, ele procura de novo suas referências iniciais e a partir daí faz a nova operação. No robô não tem como fazer isso, no robô móvel, né? O único jeito de fazer isso é que existe uma baliza, existe uma informação externa que ele diga, opa, eu estou aqui, deixa eu ver quais são minhas coordenadas que eu calculei internamente, tem erro, corrige, né? Tem uma anécdota aqui bem interessante, uma historinha que dos dois robôs que foram para Marte, uma hora que foram juntos, né, como gêmeos, que eram Spirit e Opportunity. Os dois, pelo registro da NASA, tinham percorrido igual 10 quilômetros, vamos chutar um valor, né? Só que quando passou o satélite, eles conseguiram ver que um deles sim percorreu 10 quilômetros, ele andou por aí bastante, porém o outro não ficou 5 quilômetros num terreno mais escorregadio e as rodas derrapavam. Pelo cálculo da odometria, ele andou 10 quilômetros. E essa informação foi repassada para a Terra aqui, né? Sim, mas no mesmo lugar derrapou 5 quilômetros. Então ele não estava no lugar que se esperaria que estivesse. E só quando chegou uma imagem do satélite que foi possível realizar a correção onde se encontrava, onde deveria ir. Então sempre a informação do ambiente, do entorno, é a que ajuda, né? No caso do robô que aspira em casa, vocês devem reparar que cada certo tempo ele vai e procura quem não viu, né? Como funciona, ele procura o ponto de se carrega, né? O ponto de carregamento. Então, isso para ele é tipo um reset dos possíveis erros de odometria. Então, ele já corrige aí, né? Os erros. A incerteza, ela incrementa conforme o erro se incrementa, né? E isso que mais importa agora para nós, sala de aula, que nós vamos tentar explorar. Como o robô consegue ir de um destino a outro e evita obstáculos, colisões. Porque se ele está nessa posição, né? X, Y, θ, e eu preciso ir nessa, eu preciso saber que se eu vou em linha reta, eu vou colidir, né? Vou ter uma colisão. Então, de que forma ele contorna os objetos, né? Possíveis objetos para chegar no limite. Então, é isso que é importante, né? A dinâmica do ambiente, né? As restrições que o robô tem, conforme, por exemplo, esse aqui que é diferencial, ele não consegue andar na lateral, ele só pode dar giros, andar para frente e para trás, dependendo do tipo de robô que você utilize. Você pode tornar essa tarefa mais simples ou não, né? Vejam que aqui se apresenta como se geram os movimentos, sempre baseados em círculos e linhas retas, algo muito similar ao que o robô manipulador faz. Lembram? Arcos, linha reta, muito similar. Aqui tem um vídeo, deixa eu ver se... aqui tem um vídeo bem legal, mas ele não está abrindo, né? Pois é, não sei se eu preciso fazer algo, não lembro. Mas basicamente aqui é um robocinho que ele tem um mecanismo, né? Com um servomotor na parte superior e um sensor ultrassom. Então ele faz uma varredura que tem dois objetos, viu? Ele faz uma varredura e diz, opa, aqui tem um objeto, aqui tem outro, mas eu consigo passar aqui pelo meio. Exatamente essa condição aqui, essa situação que eu estou ilustrando. E ele faz, pum, e caminha, certo? Entre os dois objetos. Pode ser que já o link não esteja mais válido. É claro que o aumento dos robôs é cada vez mais crescente, tanto móvel quanto manipuladores, são inúmeras as novas aplicações. Na quarta, houve uma matéria que foi gravada no laboratório para falar da robótica, mas com a finalidade assistiva. Mas, no entanto, eu comentei que, embora a robótica, da forma como ela é conhecida, é mais industrial, assim como você pensa num robô, hoje está mudando bastante esse conceito, porque
o robô está chegando em casa, você encontra num aeroporto preparando, eu já vi algodão doce, em pubs, em cafeterias, preparando algum drink, né? Coisas assim, né? Ele já está saindo em cirurgias, né? Mas no começo era muito industrial, essa mesma matéria, 20 anos atrás, que eu comecei a lecionar praticamente ela na Univale há 12 anos, mas eu já lecionava no Senai, 3 anos antes de lecionar no Univale, eu lecionei essa matéria no Tecnólogo de Automação Industrial, no Senai aqui em Florianópolis, então já estou há algum tempo lecionando. Quando você perguntava para os alunos, né, que imagem tem de um robô, era sempre robô industrial ou robô da Guerra das Estrelas, né, a Guerra das Estrelas, né. Então, hoje já você consegue falar, não, o robô que aspira para casa, o robô que faz operação cirúrgica, o robô que vai a Marte, né. Tem, mas a robótica, ela surge antes da indústria como uma obra de teatro, conceito, robô, né? E era um humanoide que assistia ao homem em operações, em tarefas diárias. Então, de alguma forma, a robótica voltou às suas origens, que era nos auxiliar em tarefas diárias, né? Não apenas domésticas, mas diárias também, né? Então, por exemplo, assistem pessoas com Alzheimer, crianças com TEA, que é o transtorno do espectro autista. Então, é fantástica, né? As aplicações que surgem são fantásticas. Aqui, um dos primeiros robôs foi que aspira para em tarefas domésticas, né? Que aspira, limpa, era um Romba, um dos primeiros, né? Na época ele tinha R$ 4.000 assim, de preço de início, né? Os brinquedos, né? Hoje na Univale temos o Rope, né? Que era, não, é um brinquedo para criança, né? Com esse intuito, né? Mais lúdico de brincar, né? E tem outro projeto que está chegando na Univale, que é o Cubito, que também é outra proposta inclusiva. Inclusive, o Cubito tem uma proposta inclusiva. O Rope não, por enquanto ele foca mais em criança que não tem deficiência, mas já o André está começando a incorporar recursos de acessibilidade, mas o Cubito ele já é inclusivo, ele foi projetado para ter crianças com e sem deficiência utilizando. Mas esse é tema para outra aula. Não chega a ser um robô móvel, o Cubito, mas também não é manipulador, ele acaba sendo um brinquedo inclusivo, né? Ah, uma coisa interessante, na robótica móvel você vai ter, tanto na móvel quanto industrial, né? O manipulador, quer dizer, né? A segunda funcionalidade é essa classificação. Ou você usa na indústria, seja manipulador, o móvel na visita a Portobello, ele transportava peças, né? No caso, cerâmicas. Então, tem robô móvel na indústria. Tem como é? Uma interseção entre robôs de serviço e robôs industriais, que se chama de serviço industrial, né? Você pode ter, por exemplo, robô que aspira pó na indústria também, né? Então, ele estaria nessa faixa. Serviços na indústria. E tem também os robôs de campo e serviços de campo. Os robôs de campo são, por exemplo, os que estão atuando fora de um entorno, né? Eles estão, por exemplo, identificando minas, onde se encontram minas, né? Onde há pessoas soterradas, certo? Missões de resgate. São esses robôs, ou que se vão a outro planeta, fazer pesquisa espacial, esse tipo de robôs de campo. E os pessoais, residências, né? Como eu falei, voltando à origem, né? Então, robôs pessoais, para pessoas com Alzheimer, que brincam com elas, lembram dos remédios, dos medicamentos, ficam acompanhando a elas, é uma companhia, né? Ou para crianças com TEA, outro tipo de interação, como é um robô mais para criança com TEA, tem sempre alguma dificuldade de interação social com o robô, consegue se identificar melhor, os pais podem acompanhar também de forma remota, né, uma criança em casa, ou um idoso em casa, através desse tipo de robôs. Então, os campos de aplicação são muito interessantes. Aí temos um robô de campo, esse aqui foi um dos primeiros, se não o primeiro que foi a Marte, né? Aí encarando uma rocha. Veja que ele tem já 6 rodas. Esse aqui está mais comparado aos outros, está num nível superior, passando uma rocha menor. Aqui exatamente, somente com sensores, ele vai conseguir contornar essa rocha. Robôs que se utilizam em operações cirúrgicas, eles se classificam como robôs de serviço, que prestam serviços. Também que prestam serviços. Ah, não falei, né? Os robôs
que realizam deslocamentos, né, de forma autônoma. Hoje está chegando essa tendência aos poucos, né, no mundo, por enquanto. Esse é num ambiente estruturado dentro de um aeroporto, se não me engano, dentro de uma indústria, uma fábrica, por um showroom, coisa assim, né, mas ele é totalmente autônomo. O robô de serviço também seria esse, né, que faz serviços domésticos em casa. O que eu falei, o nurse, o enfermeiro, né, mas ele tem rodas, ele não tem pernas, né? Então ele carrega os pacientes, é também um robô de serviço. Tem diversos simuladores, tanto para robótica em manipuladores quanto, né, para robótica móvel. Aqui o foco é robótica móvel. O Coppelia, ele tem esses três níveis, o Player, o Pro e o Edu. E o educacional é gratuito, o único que é gratuito, né? Os outros são pagos. Mas é meio difícil, eu já sei, é complexo de utilizar. Ele pode ser programado em Python ou em Lua. Ninguém perguntou na aula passada, né? Mas Lua é uma linguagem de programação também, que nem Python. Ela foi criada no Brasil, né? E ela se encontra nesses simuladores. Então, são justamente o BREP, né? O BREP que é o Coppelia. Aqui não tem um vídeo nessa apresentação, porque para poder subir lá no AVA não pode ser muito pesada, né? Mas eu vou colocar a parte do vídeo, né? Basicamente, o robô aqui tem uma nuvem de pontos que caracterizam tipo objetos. E esse robô que tem sensores sonares, né, de distância, ultrassônicos, na sua periferia, ele consegue, então, se locomover e com uma estratégia bem simples que se chama algoritmo de Breitenberg, que basicamente ele pega a diferença, faz uma média da distância dos objetos e procura o lugar, ou a zona que tem o objeto mais longe. O robô ele conseguiria se locomover, né, nesse sentido, e não onde tem um objeto mais próximo que chegaria numa colisão, né? Poderia chegar. Fica bem interessante. E esse é um robô projetado para aplicações domésticas, é bem bonitinho, ele vai andando, tem IA, ele consegue algumas emoções, ele consegue perceber, mas como eu falei, esses vídeos, esses dois aqui, e vou buscar esse da que faz esse algoritmo evitando obstáculos, que é um dos objetivos que eu tenho de validar em aulas, essa funcionalidade. Vou colocar esses três vídeos para que vocês vejam. Aqui eu não incorporei, mas eu só deixei o VREP, né? Mas minha ideia é começar a usar o Weebots. E vamos ver se eu consigo já utilizar com vocês. É um pouco mais simples de usar, né? John Fitzgerald Kennedy, né? Que é reconhecido como o pai da robótica, eh, ele disse o seguinte: não perguntes o que o robô ou a robótica pode fazer por ti, né? Por você. Pergunta que você pode fazer pela robótica, né? Se no sentido de que, na verdade, o robô ele conseguiria fazer qualquer coisa, gente, qualquer tarefa, desde que bem concebido, bem programado. Por isso ele disse, a pergunta realmente é o que você pode fazer. Vocês, como engenheiros, quem sabe abracem essa temática robótica, seja manipuladores ou móvel, e levem para a sua vida, em projetos de TCC, em projetos de iniciação científica, quem sabe depois em empresas. Tem empresas brasileiras que aqui não se produzem robôs via de regra. Tem uma empresa em São Paulo que produz robô móvel, se não me engano, drones, mas na verdade a maioria são projetos importados, robôs já adquiridos, né, eh, do exterior, né, mas para colocar um robô desses em operação, daí tem empresas brasileiras que fazem isso e vendem por 1 milhão, 1 milhão e meio, uma célula onde o robô ele faz determinada operação. Eu vi isso na visita que eu fiz na Porto Velho, perdão, na Intelbras, fazendo uma exploração para poder levar as turmas em outro momento, fazer uma solicitação via curso. Tem vários robôs, né? E nessa célula nova, essa fábrica nova que eles criaram perto da antiga Univale, né, no Sertão, onde havia um campus da Univale, o campus de engenharia. Eles, uma das células, eu perguntei, né, como implantavam esse tipo de soluções. Uma empresa brasileira se encarrega de fazer a integração, entendeu? 1 milhão e alguma coisa, esse valor de integração. Então, a robótica, assim, na linha educacional, na linha de lazer, de brinquedos,
na linha assistiva, né? Tem um projeto, sempre eu falo da órtese, mas tem no laboratório tem um alimentador robótico, né? Tem um projeto de um manipulador paralelo, uma réplica de um braço de reabilitação. Então, tem coisas assim que a gente consegue fazer pela robótica, né? Pela vida. Não precisa, não vamos ter nenhum tipo de modelagem para a próxima aula. Essa é uma aula, inclusive, que eu estou antecipando, de novo, repito, tal como na aula anterior, é referente a uma viagem que eu vou realizar em junho, um evento onde eu vou representar dois trabalhos da Univale. E eu estou antecipando as aulas, em vez de passar esses conteúdos para depois da minha ausência, eu já antecipo, né? Sempre me traz mais corrida, e você já vai tendo um conhecimento básico para poder atuar com o robô móvel, os robôs móveis que temos no laboratório. E a primeira aula, que é muito importante, vamos já aplicar na próxima semana, e é um tema mais complexo que é singularidade. Quem conseguiu acompanhar comigo aqui diretamente, acho que conseguiu, né, uma ideia melhor. Mas tá aí os materiais de hoje. Espero que este aqui seja disponibilizado já em breve, vocês tenham acesso, podem assistir enquanto tomam café, mais tranquilo, uma apresentação bem legal, bem introdutória, não é muito pesada. Eu pulei um pouco as partes de cálculo, cinemática, porque isso podemos fazer juntos, né? Não é algo que ocupe muito tempo. Tem uma metodologia DH e vai ser só um robocinho XY teta móvel no espaço. Legal, turma? Então, cumprida por hoje. Eu vou voltar aqui a apresentação. Já já disponibilizo para vocês. Torço para que tenha dado certo, porque isso aqui eu fiz às cegas, né? Vou parar de compartilhar e já vou parar de gravar. Obrigado a todos. Um ótimo final de semana e uma ótima semana depois também. Nos vemos. Tá bom, gente? Obrigado.